Olá, meus queridos irmãos, meu bom dia a todos vocês. Nesta manhã de quarta-feira, Deus nos agraciou com o privilégio de podermos estudar mais uma lição. Seja muito bem-vindo aqui à nossa sala. Esse é um momento importantíssimo, porque é um momento em que nós falamos com Deus e também ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra. E a nossa lição de hoje é uma lição muito importante. Eu gostaria muito que você estivesse aí meditando junto comigo, tá? Através desse vídeo. E também que você possam compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas também possam ter o conhecimento aí da palavra de Deus e o que realmente significa, né? Esta lição que nós vamos ter, falando sobre o escudo, capacete e espada. São 3 peças da armadura, né, que era usado pelos soldados romanos e que Paulo tirou aí como símbolos para os cristãos, seguidores de Cristo, que vivem também sobre uma grande batalha, uma grande guerra espiritual. Eu convido você neste momento a orar comigo para que nós possamos buscar a bênção de Deus e a sua luz. Nosso querido Deus amado, nosso bom Pai, graças damos a Ti por este momento maravilhoso em que nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Abençoe a mim e os meus irmãos em todos os lugares onde eles estão ouvindo esse vídeo e também compartilhando com outras pessoas. Que o Espírito de Deus esteja falando ao nosso coração. Abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai. Abençoe os seus familiares. Abençoe a sua vida espiritual, física e emocional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos falar sobre essas 3 importantes peças, né, da armadura apresentada por Paulo, aqui no capítulo 6, né, propriamente o verso 16 e 17, que é a nossa meditação de hoje. Tá? Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então são 3 peças importantes, né? Aqui Paulo menciona o escudo, né? Como o escudo da fé, porque o escudo era uma peça usada pelos soldados romanos, né? Que essa peça, que chamado de escudo, era algo que eles colocavam, né, sobre a volta aí do seu corpo. Era feito de madeira, claro que uma madeira resistente, e essa madeira revestida de couro, né, com as bordas voltadas para o lado de dentro. E então esse escudo, né, essa borda, ela era encharcada sempre de água, com a finalidade de, quando o inimigo lançasse aí os seus dardos inflamados, que vinha com uma tocha, né, propriamente com uma tocha de fogo. Então, ao ter ali o contato, né, com o escudo, então úmido, né, o escudo úmido, molhado, certamente ele iria apagar, não atingindo aí o corpo, né, do soldado. Então, Paulo mencionou aqui, queridos, esse escudo da fé no contexto espiritual que nós precisamos ter também, tá? Aqui para protegermos-nos contra os ataques que vêm de Satanás, que é o maior inimigo, nosso maior inimigo, o inimigo de Cristo e o nosso inimigo também, tá? Que dardos são esses que ele apresenta? É óbvio, querido, que são os seus ataques, tá? E muitas vezes ataques com tentações. E nós não poderemos de maneira nenhuma, né, sermos atingidos. Por isso Paulo diz que nós precisamos estar aí com o escudo da fé. A fé, queridos, são 3 pontos importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês.
A fé é algo que nós não nascemos com fé. Nenhum ser humano, quando ele nasce com fé em Deus, na palavra de Deus, com fé na volta de Jesus, com fé que Jesus veio e morreu por ele. Nenhuma criancinha nasce com fé. Fé é um dom que vem de Deus e precisa ser cultivado. Tá? A fé precisa ser trabalhada. E como é que nós trabalhamos a fé? A nossa fé, ela precisa ser trabalhada para ser aumentada. Tá? Se nós não cultivarmos, queridos, aí ter um cultivo constante da fé, para que a fé vai crescendo, vai aumentando, a tendência dela é acabar. Entendeu? E aí que está o grande perigo quando alguém perde a fé, perde a esperança, tá? Perde o contato com Deus, porque ela já não acredita mais em Deus. Tá? É por isso que Paulo fala da importância da fé. Por que a fé? A fé nos leva, queridos, a crer no sobrenatural. O que eu quero dizer com sobrenatural? Você nunca viu a Deus. Eu nunca vi a Deus. Tá? Deus, na verdade, ele é aceito por mim e por você pela fé. E essa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Então você passa a acreditar na existência de Deus, você passa a acreditar na criação divina, você passa a acreditar que você foi originado por Deus, planejado por Deus, você passa a crer que Deus existe e cuida de você, que Deus está atento com as dificuldades e os problemas que você passa. Tá? E sem fé é impossível nós crermos em Deus. Portanto, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? E o inimigo, queridos, ele faz tudo para lançar os seus dardos inflamados para fazer com que você perca a fé em Deus. Ok? Por isso, a importância de nós trabalharmos a fé. Trabalharmos de que maneira? Através do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a ter fé. Os discípulos eles orou pedindo para que Jesus aumentasse a sua fé. Deve ser também, queridos, um constante pedido por cada um de nós a Cristo Jesus para que Ele aumente a nossa fé. Tá? Muito bem. Uma outra peça importante também aqui é o capacete da salvação. Queridos, o capacete da salvação, tá? Ela denota, mostra para nós a importância da nossa comunhão com Deus, para sermos por Ele protegidos. Nós precisamos ter esta certeza no nosso coração de que Deus ele está conosco, que Deus ele está com você, que Deus ele está te protegendo. Tá? O capacete era uma peça importante que o soldado de forma nenhuma poderia ir para uma guerra sem essa proteção. Tá? O capacete protegia a cabeça, tá? Com o pescoço, ok? Propriamente a parte de trás, para que ele não fosse atingido pelas costas, a sua cabeça fosse aí atingida, golpeada, e a pessoa o soldado via aí a falecer. Por isso precisava ter esse capacete, que ele era feito, era confeccionado todo de metal, ok? Nós precisamos buscar o nosso capacete da salvação, queridos. O inimigo, Satanás,
ele trabalha através da mente do ser humano. E Deus também trabalha conosco através da nossa mente. Ok? Esse cuidado que nós precisamos ter é para que nós, queridos, não tenhamos a nossa mente, né, poluída, suja, abarrotada com o pecado, com os maus pensamentos, ok? E muito mais também nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ingerimos, que nós comemos, tá? Que nós bebemos, tá? A fim de que a nossa cabeça, a nossa mente, aqui no caso da cabeça é a nossa mente, queridos, é por onde nós tomamos as nossas decisões, tá? E ela não pode estar embriagada com o pecado, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado porque a Bíblia apresenta um cardápio importante de alimento e bebida que nós devemos usar, foi dado por Deus, para que nós tenhamos uma mente sólida, uma mente que ela esteja hábita para tomar decisões. E é pela nossa cabeça, nossa mente, que nós ouvimos Deus falar conosco e nós tomamos as nossas decisões. Por isso precisamos protegê-lo contra as astúcias maléficas do inimigo, de Satanás, para não sermos atingidos. Permita que somente Deus possa comunicar com você através da sua mente. Nunca permita que o inimigo, Satanás, atinja a sua mente. Então tenha cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que... Enfim. Porque desta maneira que o inimigo trabalha, e muito árduo, para poder fazer o quê? Fazer com que a sua mente esteja sempre embriagada, né? Com pensamentos impuros, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve e por aquilo que você fala. E desta maneira impede que Deus possa comunicar com você, e por essa razão, porque muitas e muitas vezes, né, você fala do Evangelho para uma pessoa, apresenta de forma tão clara, oram com ela e ela tem dificuldade de tomar decisões. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa tem deixado o inimigo atingir, tá? Tem deixado o inimigo, golpear a sua mente através das impurezas que vêm de fora para dentro. É por isso que Paulo está dizendo, queridos, aqui, no contexto simbólico, né, desse capacete, né, que ele é para proteger, para não sermos atingidos, assim como o soldado, né, protegia para não ser atingido pelo seu inimigo, pelas flechadas que vinha, nós precisamos proteger também com o capacete da salvação, essa proteção de Cristo. Saber que Jesus está nos protegendo, ok? Muito bem. Uma outra peça importante aqui apresentada, né? Paulo está dizendo que devemos tomar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo que coisa linda, que coisa importante? Como é que um guerreiro, como que um soldado, ele vai para a guerra desarmado? Ele vai para enfrentar um conflito, uma guerra, sem a sua espada. Não dá. Certamente, se ele vai, já vai sabendo que ele, é óbvio, ele vai ser golpeado e ele vai falecer. E aqui Paulo simboliza essa espada como a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes, tá? Que tem corte dos 2 lados, que perfura até, o íntimo, até o coração. A palavra de Deus, queridos, nessa simbologia, como espada, ela precisa perfurar o nosso coração, entrar. Ela precisa, queridos, ser cravada no coração. Portanto,
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a inspiração de Deus, queridos, você precisa ter conhecimento. Você precisa estudar. Você precisa conhecer. Para que você não seja enganado. Enganado por Satanás, enganado pelos seus agentes, pelos seus instrumentos que ele tem se levantado com a finalidade de enganar muitas e muitas pessoas, multidões para levar à perdição. E muitas vezes ele apresenta até mesmo a Bíblia, texto fora do contexto, tá? Para tentar enganar, dizendo que uma parte não serve mais, dizendo que um verso ou outro não é importante, não precisa, sabe, para mim não é importante. Então, não faz questão de tê-lo, né, de estudá-lo, de compreendê-lo, porque não é importante, tá? E isso sem falar que muitas vezes o inimigo de Deus, ele tira texto da Bíblia Sagrada fora do contexto, né, para formar um grande pretexto para fazer com que as pessoas não acreditem, passem a não acreditar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Por isso, o cuidado que você tem para examinar a Palavra de Deus, como Jesus recomendou, né? Na visão do patriarca Davi, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é como uma lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés, diz ele, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entendeu? Salmo capítulo 119, verso 105, tem esse texto escrito ali. É a palavra de Deus que nos ilumina para nós não andarmos em trevas. Então, meus amados, que realmente esta maravilhosa lição que nós estudamos agora, ela possa fazer uma grande diferença na sua vida. Que você possam aí sentir no seu coração o desejo, a vontade. Ore a Deus, pede a Deus para que você possam ter mais contato, mais o acesso com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não deixe passar um dia sem você estudar a Palavra de Deus. Sabe, tem pessoas que fazem isso. Passa o dia inteiro, uma semana, meses, sem ouvir Deus comunicar com ela. Essa pessoa, com certeza, sabe, é um alvo do inimigo com facilidade para ser atingido pelas tentações e ser enganado.